Olá, queridos! Mais um podcast nós estamos iniciando. Mas antes aqui de apresentar os nossos convidados, eu quero que você se inscreva aqui em nosso canal e sua sede regional Chapecó. E hoje os nossos convidados ilustres, eles, Antônio Carlos e Cimeia. Eles que são empresários, missionários, cantores. Sejam bem-vindos! Amém, obrigado, pastor André. Obrigado pelo espaço aí. Não, nós que estamos felizes aqui de receber vocês, né? E queremos também conhecer um pouquinho da história do Antônio, da Cimeia. E já começo aqui, Antônio e Cimeia, para vocês, né, falarem aqui para nós qual foi a maior experiência que vocês tiveram na vida de vocês. Amém. Então, eu sou o Antônio Carlos, tenho 40 e... Não, 40, só se queira falar a idade. 41 anos, não de ministério, né, de idade, se bem que nascido no lar cristão, então já podemos ser aqui ministério, né, de muito pequeno, louvando a Deus e cooperando na obra. Papai e a mamãe pastoreavam, então a gente cresceu na casa do pai, né? Que bom. Isso, e assim é da mesma maneira, né? Desde muito pequena, já na obra, cantando, ela sempre conta, né? Subindo na cadeirinha ali no púlpito, né? Cantando os louvores, auxiliando o papai também na obra missionária. E aprove a Deus, né? Depois de alguns anos, né? Eu com 19 para 20 anos, a gente se conheceu, casamos e Deus, né, cuidou de nós até aqui. Hoje temos a Laura de 12 anos e o Pedro Antônio de 6 anos, né? Então somos uma família de 4 adoradores, né? E isso é talento, né? Isso que nem falou da Cimeia desde pequeno, louvando, né? Isso é talento, né? E qual a maior experiência, Cimeia? São tantas experiências, né, que a gente passa na vida, mas acho que algo que nos marcou bastante foi quando nós esperávamos o primeiro filho, né, que não aconteceu. E no momento a gente não pôde compreender os planos de Deus, né? E desde ali a gente fez então um voto de quando os pastores nos convidassem para qualquer lugar, a gente não ia mais dizer o não, né? Uhum. Que a gente entende que aí tem uma parte espiritual, que Deus nos lapida para que a gente possa fazer a obra de Deus, né? Que o maior objetivo não é a gente trabalhar também só na área comercial, né? Financeira, mas a gente tem um alvo bem maior, né? O nosso objetivo maior de vida hoje é levar a palavra de Deus a todos os lugares do Brasil e fora dele, aonde Deus nos chamar, nós estamos prontos para obedecer à voz de Deus. Que bom, que bom. E como foi isso, já aproveitando, Cimeia, essa questão, esse voto, né? Esse voto. Nós ficamos muitos anos no Ministério de Louvor da igreja, né? Então, até que um dia... Então, assim, os pastores convidavam a gente para ir, né? Nós tínhamos muito medo. Tem que ter uma disponibilidade grande, né? A gente tem que colocar, assim, à frente, porque, assim, às vezes tem vontade de não sair, de ficar em casa, de ficar com a família, né? E nesse dia, quando o Antônio... A gente viu que o médico não deu mais esperanças para nós, né? Seria... nosso primeiro filho, então assim a gente já estava bem programado, já estava no 3º mês de gestação. Então o Antônio falou assim: olha, Cimeia, vem aqui no quarto, vamos orar. Vamos orar que, indiferente se essa criança vem ou não vem, nós temos que tomar uma decisão, que é começar a obedecer à voz de Deus, né? E parar de teimar, parar de não querer fazer aquilo que Deus sempre nos fala, né? A gente sempre se acha incapaz, né? É verdade. A gente acha, eu sou pequeno, tem gente melhor, tem gente mais afinada, tem gente com uma técnica vocal bem mais apurada, tem gente que toca mais do que eu, tem gente que fala mais do que eu. Mas quando a gente entendeu que Deus queria nos usar da maneira que nós somos, da maneira que nós, daquilo que Ele já nos preparou para fazer,
Às vezes a gente se limita, mas eu só sei fazer isso na casa de Deus, eu só sei fazer isso, mas Ele quer te usar da maneira que você é, para alcançar as pessoas que Ele tem para você alcançar. Não se limite, né, porque Deus pode usar. Deus nunca procurou, se você olhar para a Bíblia, Deus nunca procurou o mais capacitado, Verdade. o maior. Ele sempre procurou os menores. Verdade. E às vezes a gente vem se limitando e olha para o grande, não, Ele vai fazer. Não, Deus quer usar a gente. Deus precisa usar aquele que Ele tem preparado. Que tem disponibilidade, né? Aquele que diz, eu vou. Quando chegou para Pedro, né? Convidou ele, então eu vou. Então tem que ser aquela pessoa que tem disponibilidade, né? Acima de tudo, que queira obedecer à voz de Deus. Essa é a parte mais difícil. A gente entender o chamado, né? E compreender e aceitar. Eu acho que esse foi um momento assim que nós aceitamos o chamado, né? Que a gente sempre dizia que não, que não, que não. E nesse momento foi tão difícil para nós que aceitamos o chamado. Mas não foi ali não, pastor. Depois teve a preparação também. Teve a preparação. Aí depois disso, não foi assim, hoje a gente vai sair, vamos começar. Não foi quando a gente quis. Aí depois desse tempo, ainda passou-se mais alguns anos, né? Bastante. Foi quase 5, 6 anos depois ainda. Chegou uma pessoa na nossa casa e falou, chegou o tempo. Desde ali que ela falou, né? Uma cantora bem conhecida até nacionalmente, né, no meio gospel, e Deus usou ela falando para nós, chegou o tempo de Deus. Aí ela chegou e sentou na nossa sala e falou assim, olha, para confirmar isso, Deus vai dar para vocês um menino. Olha só. Isso aí. E aí veio o Pedro. Aí veio o Pedro e já veio o ministério. Aí sim, aí os pastores começaram a nos convidar, foi coisas bem assim que a gente não entendia, né? Aí eu até falei para o Antônio, então agora veio o menino. Ele falou, olha, Simeia, eu acho que você tá meio, assim, imatura, meio, né? Calma. Eu falei, não. Se foi a voz de Deus, é um menino. Eu falei para ele. E se vier esse menino, nós não vamos mais dizer não. Aí lançamos o nosso primeiro trabalho, né? Nosso primeiro álbum ali, a gente lançou. E começamos a fazer a obra de Deus. E hoje em dia não paramos mais, não olhamos a quantidade de pessoas, né, o tamanho do evento. Isso não existe para nós. Nós só queremos saber se temos agenda, tendo disponibilidade, nós estamos indo. Isso é raro, né? Nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, para tudo há um processo, né? Houve um processo aí. Houve um processo. Tivemos que entrar, claro que dentro da vontade de Deus, o tempo que Ele preparou para que nós vivêssemos hoje, né, já foi desenhado lá atrás por Ele. Quando a gente aceitou viver a vontade de Deus, né, isso tudo, pastor André, como o senhor disse, nós somos empresários também, andar tudo junto, né? Sim. Isso aí eu ia perguntar, como é que faz para conciliar as isso? As pessoas né? nos pedem bastante, mas como que vocês fazem? Nós temos hoje quase 50 funcionários, temos 4 lojas, né? Então você precisa contratar, você precisa fazer compra, você precisa pagar as suas contas, você precisa gerir equipe, você tem a família, né? Tem o ministério, você tem as viagens, tem, né, de negócio, tem a viagem que você para ministrar, para cooperar. Então, às vezes se torna cansativo fisicamente, sim, né? Mas disso tudo Deus tem cuidado. E tem uma promessa, há muitos anos atrás também, que Deus nos fez, que Ele iria nos cercar de pessoas capacitadas. Né? Então, hoje Deus tem colocado ao nosso lado uma equipe maravilhosa, pessoas que têm andado junto com a gente, que têm crescido junto com a gente, né? Então, assim, graças a Deus, Deus cuidou de tudo. Então, hoje a gente sai, né? A gente saiu ontem, o nosso pastor até na ministração, ele disse que as pessoas às vezes são abençoadas, mas chega um tempo que ele é a pessoa que mais trabalha dentro da empresa dele, e ele vira as costas às vezes para o propósito que Deus quer usar ele. Né? Então hoje a gente tem conseguido se organizar dessa maneira, né? E o que Deus tem nos dado, né, é para servir a Deus, é para servir o reino, né? E o dinheiro não pode ser o nosso chefe, o nosso patrão. O dinheiro não manda. Verdade. Nós mandamos nele e ele serve, né? E junto com isso a gente tem feito a obra de Deus e temos alcançado muitas vidas, né, através da nossa vida, do nosso testemunho, né? E cremos que Deus ainda tem muito para fazer. Muito, muito. E temos a certeza, né? Mas amém. Que bom, que bom. Antônio Carlos Simeia, se inscreva em nosso canal aí
e sua sede regional, Chapecó. Mas que interessante, né? Essa questão da junção, de saber separar, né? Eu posso imaginar que depois do chamado, depois desse processo, Deus também continuou abençoando a vida de vocês, ou parou? Acho que depois que a gente aceitou, né, o chamado, depois que a gente estava no processo, Deus fez algo bem maior do que a gente esperava, né? Ampliamos lojas, né? Que nem o Antônio falou, temos pessoas que estão com nós há 10 anos, 11 anos, né? Funcionários aí que estão junto com nós. Só que depois que a gente entendeu que nós não somos um poço, né? Que aquela água não é para ficar parada, mas o que Deus tem nos dado é para administrar aos campos missionários, né? A gente é muito convidado para congresso missionário, parece que né? Teve anos que era missão de criança, missão de adolescente, era só missão. Parece que, né, Deus nos chama para esse trabalho missionário. Então, quando a gente entende isso, Deus não deixa faltar. Nunca falta, né? Deus tem honrado, porque o propósito dele é que a gente entenda que o missionário lá no campo precisa, né? Que ele vai precisar de sustento, vai precisar, né, de tanta coisa aí. Então, quando a gente entende que somos chamados, mas para usar tudo que temos, inclusive as nossas finanças, aí Deus faz o sobrenatural, né? Que é o que acontece hoje, a gente vê o sobrenatural. Passamos a pandemia, né, pastor André? Passamos a pandemia e foram 2 anos, né? Então são 24 meses. Acredito eu que também até a questão do ramo, né, que vocês empreendem também foi bastante afetado, né? Sim. Mas eu creio que, tendo todas essas questões, deixando que Deus cuide, eu creio que ainda na pandemia vocês cresceram. Sim, eu tenho certeza disso. Foi incrível. A pandemia parece que foi mais ainda do que a gente esperava. Deus vai explicar isso. Às vezes muitas conversas, né, com empresários, eu tive uma queda de tanto, eu tive isso, eu tive aquilo, e às vezes a gente olhar assim e dizer, nossa, Deus tem cuidado. A gente tem crescido, tem avançado, tem ampliado, né? Então, assim, honras e glórias sempre a Deus. Às vezes, mas eu tenho capacidade. Não, de mim nada, de nós nada temos, né? Nada mesmo. Lógico que temos que ter empenho, temos que correr atrás, temos que acreditar naquilo que a gente faz, procurar fazer melhor a cada dia. Mas sem a bênção de Deus, eu tenho certeza que nós não teríamos alcançado o resultado na vida secular, também na vida ministerial. Lógico que a gente busca sempre o sucesso em tudo que a gente faz. Sim, né? Sim. Mas isso não pode ser a nossa sede, a passar por cima de tudo e de todos, para alcançar, para chegar. Eu procuro nunca me convidar para estar em algum lugar. Eu deixo que Deus nos leve. Isso é uma coisa que desde o início do nosso ministério a gente já tinha dificuldade de atender convite, né, Simeia? Por se achar pequeno, por se achar limitado. Eu acho que no tempo de Deus a gente alcança os melhores lugares. Mas eu acho que isso também é algo que tem que trabalhar, né? Porque o achar pequeno, às vezes também, né? Deus quer impulsionar e a gente fica travando. Muito. Às vezes a gente acaba prejudicando até o trabalhar de Deus. Né? Por isso que a gente tem que amadurecer isso. Exato. Amadurecer e tomar, às vezes, a iniciativa, né, daquilo que Deus quer te usar. Às vezes a gente, mas eu tinha uma dificuldade, e às vezes ainda tenho, você meio sabe disso, que em alguns lugares a gente se limita, né? Você vê uma linda orquestra, você vê músicos, né? E você está indo lógico que está indo para louvar a Deus, mas tem a música envolvida, né? E às vezes você chega, mas eu sou tão pequeno, e você fecha, você se retrai, às vezes naquilo que você veio para fazer, para entregar para Deus e para alcançar as pessoas, às vezes acaba se limitando, às vezes, né, por se achar talvez limitado. Sim. Né?
Sim. Então, isso às vezes atrapalha aquilo que Deus quer te usar. É verdade. Isso, falando, lógico que estamos falando agora da parte musical, mas também na vida secular, talvez você tenha um pequeno negócio. Eu contei já várias vezes a experiência de quando nós iniciamos a primeira loja. Mas por bondade, conte, Antônio. Como estamos falando de pequeno, e eu se achava pequeno, pois na verdade éramos pequenos. Não precisa, Marco, tudo certo. Todo o nosso capital investido, pastor André, estava no porta-malas de um carro, no Ford Ka. Fazer propaganda para Ford. O grande Ford Ka. Grande Ford Ka. Né? Então, assim, o tamanho daquele porta-malas era o tamanho de uma semente, né? Muito pequeno. E nascia ali um sonho. E nós, em congresso missionário, aceitamos um desafio missionário e plantamos uma semente. E o pedido daquela semente queria germinar era uma loja. E uns dias antes eu tinha ouvido uma mensagem e a mensagem era a seguinte: quando você for pedir alguma coisa, saiba pedir. Ainda mais se você vai fazer o pedido para quem pode fazer. E aquilo lá ficou no meu coração. E quando uma pequena cartinha, você iria escrever uma carta para Deus. E você pode fazer o pedido que você quiser, que Ele vai realizar. Eu lembro que eu escrevi assim no papel: eu quero uma loja. Aquela loja podia ser, sei lá, em Chapecó, em Xanxerê, lá no município pequeno, ou lá no meio da mata. Eu lembrei daquela mensagem e escrevi: no centro da cidade de Xanxerê. E passou. E Deus assim fez. Poucos dias depois, lá estava uma sala que até então corríamos atrás e não conseguia. E nós, o casal ainda muito jovem, né, sem crédito, sem confiança nenhuma na cidade. Então nasceu a primeira loja, muito pequena. Eu lembro que um amigo que estava ministrando na nossa igreja naquela semana, eu disse: pastor Anderson Marcelino. É bom testemunhar quando tem o nome, né? É verdade. E todo dia radialista, né? Uma voz muito linda, aquela voz imponente. E eu disse: pastor Anderson, todo envergonhado, estamos abrindo uma lojinha. Disse: que lojinha, rapaz? Está abrindo uma lojona, rapaz, é lojão. Eu disse: não, é uma lojinha, nós vamos abrir, porque nós temos... Não, como é que vai ser? Não, aqui foi lá e viu o ponto. Não, vamos fazer uma inauguração. Antônio, eu não faço mais isso. Mas eu vou gravar um spot, uma vinheta muito... Vou lá, o Wellington, que tinha o estúdio, né? Na época eu vou lá e vou gravar e nós vamos fazer um barulho, rapaz, nessa cidade. Aí todo mundo vai saber que você está abrindo uma loja. E por isso que é bom a gente andar com quem tem fé, né, pastor? É verdade. É quem acredita em você. É verdade. E ele fez aquela vinheta: está inaugurando Veste Oeste, a loja da família. E fez, ele mesmo escreveu tudo. E eu, amém. Mandamos para o rádio aquilo, eu disse amém. Quando eu vi no outro dia, ele já estava com a caixa de som lá na porta da loja. E barulho que ele fez, e acreditou naquela pequena que estava nascendo aquele projeto. Não somente o projeto do Antônio Decimésimo, mas um projeto de Deus que estava plantando naquela cidade para fazer a diferença. E ali nasceu. E eu lembro que ele ia lá e ligava o som e falava, e eu ia lá e baixava um pouquinho, que mas Jasquinto, por que falar tão alto? Né? E ele fez, pastor, uma porta de loja ali, o som, e levantava. E assim, desde o primeiro dia nesse meia foi sucesso. E sim, as pessoas vieram, acreditaram, né? Não chegamos aqui somente porque temos uma boa equipe, não, porque as pessoas, a nossa cidade acreditou, os clientes, né? Que desde lá nós temos clientes que desde aquele primeiro dia até hoje são nossos clientes. Então, assim, marcamos a história hoje. Ano que vem fazem 20 anos. Olha, nós temos empresa. Que legal, que 2026 fazem 20 anos de loja. Nós trabalhamos 3 anos lá com o Ford Ka, fazendo as vendinhas fora. Então, é só Deus, né? Então, uma pequena portinha, Deus fez
algo extraordinário no mundo secular para Sabe, eu quero acrescentar aqui que a gente tem que acreditar e andar com pessoas que tenham fé, sabe? Que tenham pensamentos melhores que os seus, que, né? Meu pai era um homem de muita fé, o pai do Antônio também, né? Então, mas uma coisa que me chamou a atenção hoje, essa pessoa é lojista na cidade de Xaxim, do ramo de imóveis, né? Mas ela disse assim, um dia eu entrei, eu nem sabia que ela tinha uma loja de imóveis, né, muito bem montada. Aí eu estava indo para fazer um showroom de uma marca de calçados, que nós temos agora também um segmento de calçados, né? Aí eu passei naquela loja tão bonita, eu quis entrar e entrei. Aí ela falou, olha, eu sei que você não lembra de mim, Cimeia. Me chamou pelo nome, eu falei, olha. Ela falou, mas eu lembro de você. Ela falou assim, quando você vendia lá no Ford Ka, que você passava a vender aqui em Xaxim, bem assim, ela falou para mim, eu nunca esqueço quando você veio ali e trouxe uma caixa de bombom no final do ano, ela falou. E ninguém fazia isso. Olha só. E você acreditava no trabalho e você chegou e falou, olha, hoje eu só vim trazer um presente para vocês. Aí eu disse assim para minha mãe, que era ela e a mãe, né, na época, falou assim, que se essa menina vir vender pedra aqui para nós, eu vou comprar. Por causa da atitude. Então, assim, você tem que acreditar no seu negócio, sabe? Acima de tudo, ter fé. A gente ora todas as manhãs, indiferente da religião de cada uma, mas a gente ora, né? Ora o Pai Nosso. Todas as manhãs nós estamos lá pedindo a bênção de Deus, que é Deus que nos proporciona saúde para levantarmos todas as manhãs, né? E acreditar no seu negócio, sabe? Uhum. O seu negócio é o melhor, a sua cidade é o melhor. Se hoje me pedir, Cimeia, já viajamos por vários países, mas qual é o melhor lugar do mundo? É Xanxerê. É a minha cidade, Verdade. o meu lugar, né? É onde eu estou, é o meu melhor lugar. É isso aí. É onde eu quero estar, onde está a minha família, onde estão meus amigos. Então, esse é o melhor lugar do mundo. Verdade. O melhor comércio que existe no mundo é Xanxerê, é Xaxim, porque nós temos ali. Aí. Então, nós temos que acreditar no nosso negócio. Depois né? é Chapecó. Primeiro Depois. é Xanxerê. Eu vou discordar assim, com eles, mas para não... Né, tá tudo certo. Mas é bem dessa forma e eu acredito e comungo com vocês a mesma linha de raciocínio, viu? Isso é fato, né? E quem acredita dessa forma, eu tenho certeza que tem sucesso. Eu queria que vocês falassem aqui pra gente algo inusitado que aconteceu com vocês nessas andanças de vocês, né? No roteiro, enfim, algo inusitado que aconteceu, né? Agora, tem que cuidar, né? Porque... Algo inusitado. Tem gente que conta bastante história, né? Algo inusitado. Deixei eles apreensivo. Não, né, aquilo que vocês acham que pode contar. Lembra alguma história engraçado? Não, algo que marcou. Que marcou, que seja, né, interessante, né? Então. É mais ou menos assim, ó. Eu esses dias, né, fui levar o pastor. Fui levar o pastor jantar e aí na volta, né? Nós comentando assim, rindo dentro do carro, e eu tenho um vício, né, que eu tenho que deixar. Quebrei o pedacinho do palito de dentro e coloquei na boca. E aí rindo e colocando, de repente engoli aquele palito de dentro. Gente do céu, foi terrível. A Isabela, pai, o pai vai morrer, e agora? Meu Deus. Mas... Você lembra alguma coisa assim? Não com palito. Não, com palito não, alfinete. Essa aqui ficava sempre com alfinete na boca, lembra? Verdade. Então não era só eu que... Que medo, né? Não, mas daí quando tava fazendo a vitrine das lojas, né? Agora tem tantas coisas, né? Passamos já... Então, algo que chamou a atenção de vocês também, em algum lugar, que isso marcou vocês, né? De alguma forma. Agora, assim, na mente, assim, é uma coisa que me marcou, assim, um dia até que a gente saiu da Vigília do Bom Samaritano, né? Aí, saindo de lá, e eu tinha que abastecer o carro. Falei, no posto, assim, a gente tinha que estar... A gente saiu era sexta-feira à noite ou no sábado, né? Sexta. Era
encontro recuperado. Era o foi recuperado, sábado. Foi sexta e sábado a gente estava. Aí sábado a gente cantou, pediu o pastor Moisés, pastor, o senhor me libera que eu preciso estar. Então a gente saiu de lá, eram umas 2h30 da manhã. E saímos de lá e parei no posto, ela pegou um pãozinho de queijo, um cafezinho ali pra gente, né, lanchando já no caminho e tá. Aí de repente quando alguém veio me pedir alguma coisa, né, passou um moço e ele me pediu, diz, olha, eu tô com fome, tal coisa. Eu disse, não, minha esposa foi lá e ela vai trazer alguma coisa aí, vamos comer. Né, e começou, por que você está nessa vida? Pedir para ele, né? Aí ele disse, olha, eu saí, eu era um músico. Aí disse, olha músico. Só. Era um músico, eu estava fazendo um barzinho com uns amigos, tá? E saí, era em uma praia ali próxima a Florianópolis. E ele saiu. E ele saiu para... Tava a filha, a esposa e ele. E ele com o carro saiu, ele foi fazer uma ultrapassagem, né, que não era permitida, e ele bateu o carro. Olha só. E aí no carro morreu a filha. A criança morreu, a esposa ficou doente um tempo, tá? E daquilo ele não teve forças e, né, e começou a beber muito e não, né, saiu, parou, acabou se desvirtuando. E foi morar na rua. E naquele dia eu me interessei por, né, pedir. Às vezes a gente passa por essas pessoas e não ouve a história. Ou não ouve a história, ou abençoa, entrega alguma coisa e não para ouvir, né? Verdade. E você tocava? Sim, eu tocava. Eu disse, cara, tem um violão aí atrás, quer tocar? Eu, né, tava com o violão, com o equipamento junto, peguei o violão e rapaz, você cantava demais, né? Cantava um talento, assim, deve ter até algum vídeo dele ainda aí. Né? E ele começou a cantar, e eu também cantava um louvor e tal coisa, já cantou umas do Fernandinho, e cantou muito bem o menino, né? Ofereci ajuda, né? Falei de Jesus para ele, fizemos um lanchinho com ele ali, pediu mais uma coisa, tá? Aí ofereci ajuda para ele, falei do Bom Samaritano, liguei já pro Jackson, e o Jackson disse, não, manda ele para cá que a gente conversa com ele, tá? E como nós tínhamos horário para chegar, eu disse, cara, se eu pagar um Uber para ti, porque a gente já tinha dado ali uns 40 minutos até nesse local. Então seria mais 40 para ir, 40 para voltar. E não, pensa rápido, eu disse, aí se eu pagar um Uber para isso aí, você topa aí lá para o Bom Samaritano, já ia, né, amanhecer o dia, o que você acha? E ele, não, eu vou. Chamei o Uber, expliquei para ele, ó, o menino tá aqui, assim, assim. Não, mas será que não? Ele vai. Daí o Uber topou, levou. E não chegou lá. O Uber, eu vi que daqui a pouco estava no meu aplicativo, o Uber desligou, né? E ele não teve força para chegar lá. Ele me contou que ele teve numa clínica em outro lugar e não tinha conseguido, e era muito difícil, ele não quis. Então, assim, naquele momento, talvez, uma coisa que me marcou, porque talvez eu teria que ter voltado junto com ele. Olha que história interessante. E ele acabou... Daí no outro dia eu estava, né, durante a viagem ali, até aquela noite, uma coisa inusitada foi que assim, eu quis fazer um soninho, pastor. Eu quis fazer um soninho que eu estava cansado, né? Eu dirigi, amor, dirige uma meia horinha, só para dar aquela relaxada. Certo. Né? Depois que eu vou saber como é que tá o almoço lá. E eu lembro que eu deitei e eu dormi, eu acho que 10 minutos. Quando eu acordei, ela estava... Vocês podem falar que eu tenho um amigo que é policial rodoviário também, mas ela estava andando bem. Aí eu vi que aquele carro pulava, aquilo passou sono, passou tudo, peguei a boleia, né? E foi uma tática boa, né? Passou se eu andar nessas curvas aqui, ele vai acordar. Passou o sono na hora. E depois eu entrei em contato, Jackson, daí o menino chegou aí, como é que foi? Ele não chegou aqui, não nos procurou, e era morador de rua, ele não tinha celular. Até hoje, né? Tem uma coisa que talvez, eu acho que o que eu iniciei eu devia ter terminado. Mas eu tenho certeza que um dia ainda até, aquele dia, eu profetizei na vida dele, cara, eu vou te ver ainda louvando, né, para esse Brasilzão aí, contando tua história, teu testemunho. Que história, viu, Antônio? Olha, chegou a arrepiar aqui, ó, não, de fé e olha que às vezes a gente, geralmente, porque a experiência ela te traz dois resultados, um bom e um ruim, né?
O bom é que você fica com experiência, né, das situações, o outro que te deixa com o coração apertado, né, com algumas situações. E uma dessas, né, que você fica receioso, né? E geralmente já me aconteceu de ouvir algumas pessoas, mas era tudo, né? E nesse sentido, oxa, sou músico, e realmente a pessoa e tudo mais, né? Mas são experiências, passa, né? Que vocês aí passaram, né? Tem nessa coisas, trajetória, né? Tantas, a né? gente não lembra, assim, me marcou realmente muito essa história aí, naquela madrugada que a gente parou para ouvir e ajudar, e às vezes é tão simples, né? Uma outra experiência, nós estávamos ministrando depois a Simeia vai completar, vou lembrar ela qual foi, no Paraná, e um culto muito abençoado, e às vezes Deus nos usa uns de uma forma, outros de outra, né? Verdade. E naquela noite nós louvamos, fizemos o louvor, e foi uma bênção. Deus visitou a igreja, e depois o pastor, que era convidado para ministrar a palavra naquela noite, começou a ministrou, e lá no finalzinho do culto o Espírito Santo toca no coração da Simeia para e dar um abraço a uma pessoa, coisa simples, dá um abraço, vai lá e dê um abraço. E a Simeia, lembrar da história, pode finalizar. Aí eu disse, não, eu não vou dar um abraço, porque era uma moça jovem, né? Eu não tenho nada para falar para ela. O Espírito Santo falou no meu coração de novo assim, e não falei para você falar nada, eu só falei para você ir dar um abraço. Olha. Aí eu falei, não, mas eu não vou. Aí fiquei mais um pouco, daí pensei, mas eu tô tão longe de casa, eu não gosto de sair de casa sem propósito, porque eu gosto que Deus nos use para mudar a vida de alguém, senão... Então, já que eu tô aqui, eu vou dar um abraço. Quando eu encostei assim a mão no ombro dela, ela começou a gritar, pastor, mas ela gritava. Eu sei que Deus existe, ela gritava assim. Eu sei que Deus existe, porque hoje, quando eu saí de casa, eu falei para Deus, eu quero um abraço. Olha só. Aquilo me marcou muito, assim, porque às vezes Deus, né, são coisas simples. Deus às vezes não vai usar só aqueles grandes pregadores, vai usar você no teu dia a dia, né? Ontem mesmo, antes de eu ir para a igreja, a gente estava numa roda, vizinhos ali, né? Tem um vizinho advogado, muito ocupado também, mas ele fez essa pergunta ontem à noite: como é que vocês dão conta? Ele falou, porque eu sei que vocês moram aqui, quase não ficam em casa, que vocês trabalham muito. Ontem foi um dia que a gente trabalhou o dia inteiro, porque tinha feira, né? Nós fomos comprar, então, na feira, então a gente trabalhou o dia inteiro. Cheguei em casa... pertinho da hora do culto, eu falei, não vou perder o culto hoje. Aí ele fez essa pergunta, como é? Ele foi meu professor de faculdade, né, que sou formada em Direito. Ele foi meu professor, então já conheci ele há muitos anos, né? Ele disse, Meia, como é que vocês dão conta de administrar tudo isso e ainda, né, fazer essas coisas para Deus? Ele falou. Aí eu falei, olha, é Deus mesmo, é Deus que nos capacita, que nos dá a vontade de levantar, de fazer, né, e pessoas. E nos dá pessoas, né, pessoas boas para que a gente possa mudar outras vidas, então... E o pagamento é esse, né, Simeia? Você vê Deus te usando, às vezes, para coisas simples e que alcançam as pessoas. É verdade. Você dá um abraço numa pessoa e a pessoa precisar daquilo. Você ser canal de Deus para as pessoas, para coisas simples, às vezes no teu dia a dia, às vezes na empresa, para conversar com uma pessoa, para falar Jesus te ama. Às vezes a gente acha, Deus quer te usar, para pregar pelo mundo. Não, às vezes é para o teu dia a dia, servir o teu próximo, servir às vezes na tua cidade, no teu bairro, na tua igreja, né? Seja útil naquilo que você faz. É tão gostoso quando a gente é útil, né? A gente começa sendo útil em casa. Vai para a tua igreja, vai para os amigos, né? Nós tão temos bom uma experiência muito boa também, da qual a gente faz parte, que é o Gideões Internacionais, né? Lá não tem ninguém desocupado, todos são empresários, ou todos são profissionais liberais, ou médicos, advogados, todos nessa... E eu estava conversando agora, o presidente... Renê? O Nacional é o Renê, né? Mas tem um outro que é o presidente que está morando no Rio Grande do Sul. Então ele falou para nós assim, ele falou, olha, eu sou gerente da Caixa. Da Caixa Econômica. Me fale agora, o coordenador de região. Aqui, de região da Sul, Caixa Econômica, né? Ele falou, só que eu sou útil na minha igreja. Ele falou, o que o meu pastor precisar de mim, eu estou lá, eu sou útil no que precisar.
essa, às vezes, é o que a pessoa não entende, né? Que ela quer só ser servida, mas não quer servir em nada. E eu já quero que Deus me use para servir as pessoas, para ajudar alguém. Na nossa igreja também, o que o nosso pastor precisar de nós, estamos lá, sabe? Às vezes ele coloca a gente na porta, às vezes ele coloca a gente em qualquer área que ele quiser pôr. Com o ministério Envolvidos da igreja, né? com a igreja Servimos, indiferente. Eu tenho que estar no púlpito. Às vezes não é lá que Deus me quer, às vezes Deus quer aqui na porta. Aonde Deus quiser nos usar, que as pessoas pudessem ter essa visão, né? Que Deus quer te usar em qualquer lugar que você esteja. Então, que o lugar que você esteja seja um lugar abençoado e que você use para abençoar as outras vidas. Porque essa é a visão de Jesus, né? Jesus veio para servir a humanidade, morreu por nós. Então, se ele estava, às vezes, em lugares altos, né, em bons lugares, como ontem a gente ouviu o pastor ministrando na igreja, na casa de Zaqueu, ele foi lá, sabe? Era um bom lugar, mas teve muitos lugares ruins que ele passou, mas aonde ele passava era bênção para as pessoas, né? Verdade. Que essa é a visão que a gente tem que ter, que nós precisamos mudar a vida de alguém. Às vezes não vamos mudar a vida de todas as pessoas, mas eu creio, assim, que o que Deus coloca para nós fazer é para a gente fazer. Deus vai ter um ministério específico para o senhor, vai colocar aquele tanto de pessoas que estão ao seu alcance, né? Para a pastora, para nós. Então, para um membro da igreja, é aquilo que às vezes Deus colocar na sua mão, faça. Né? Sem se preocupar com picuinha, isso, aquilo, não. Faça. Quanto mais você fizer, mais Deus vai retribuir e vai abençoar, né, pastor? É verdade, é verdade. E eu sou muito grato, viu, a esse casal, deixar registrado aqui, porque todas as vezes que nós entramos em contato com eles, e tudo aquilo que eles estão falando aqui é 100% verídico, viu? Sempre nos atenderam super bem, né? Com a presteza e sempre fomos muito bem atendidos. Amém, pastor. Quero agradecer aqui a vida pastor. de vocês. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, porque às vezes as pessoas nos convidam, né? Agora mesmo, essa época do ano, surgem muitos convites, e começam a agendar os congressos, os encontros, as conferências, né? E às vezes as pessoas nos convidam, né? Por mais que são mais procurados do Brasil. Não, porque a gente é limitado. O que a gente sempre tem procurado no nosso ministério? É valorizar a nossa família, a nossa igreja e o nosso ministério. Então, nós temos, por exemplo, temos que ter um dia para a família, para o casal. Agora está chegando o dia dos namorados, né? Estamos no mês da família. Né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso casamento, com o nosso ministério, verdade. Com a nossa igreja. Então, 2 fins de semana, nós cooperamos em igrejas que somos convidados. Então, durante o ano, sempre 2 fins de semana por mês, durante 2 fins de semana por mês a gente coopera. Nós temos nosso culto de Santa Ceia, que nós sempre estamos na nossa igreja cooperando, sendo bênção, além das atividades da nossa igreja. Né? E tem que ter o fim de semana para o passeio, com a família, com os filhos, né? Porque tudo isso é nossa responsabilidade. É o ministério, né? Na nossa maior vida. Ministério. O maior e o primordial, então, o nosso né? cuidado é com a nossa família, com o nosso casamento. Mas não tem problema. Todos nós temos problemas. Mas quando a gente olha, né, com esse olhar, com a responsabilidade, né? E saímos abençoados com os nossos pastores, né? Nesse tempo de ministério agora na itinerância, já é o nosso segundo pastor agora, o pastor Holliston, né? Até um abraço aí para o nosso pastor Holliston, para a pastora Aline, pastor Giovanni também, a pastora Michele, que foram nossos primeiros pastores, depois do do meu sogro, foi o primeiro pastor, o pastor Giovanni, né? Então, isso souberam nos entender a partir do momento que Deus nos trouxe para a itinerância, para esse trabalho, e a gente sempre, né, fez esse desenho. A gente sai, né, equilíbrio em tudo que se faz. Verdade. Então a gente pode cooperar, às vezes a gente não vai conseguir atender todo mundo. O senhor disse, a gente sempre veio aqui, Chapecó está pertinho, mas às vezes a logística, né, para a gente equilibrar tudo isso e para que, né, realmente quando a gente vai de coração, vai ser bênção para aquela igreja, vai respaldado pelo nosso pastor. Né? Poucas as vezes que a gente pediu ao pastor, posso sair um pouquinho disso, né? Então a gente sempre gosta de fazer isso com seriedade, com responsabilidade, para ser bênção onde a gente vai e, né, não trazer problema nem para a nossa igreja e nem para onde a gente vai cooperar. Que alegria, que alegria.
É o Antônio Carlos Essimeia. Vocês querem a rede social, que sabe esse negócio. telefone, falar das lojas? Porque assim, ó, uma das coisas bacanas que eu assim, desde muito pequeno eu gostei muito assim de motivacional, empreendedorismo. Mas uma das coisas que faz um empresário, às vezes eu poderia até falar aqui, às vezes tem pessoas, não gosto de generalizar, né? Porque, mas existem ainda núcleos de pessoas que pensam que ser empresário é tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Mas não né? Que é só colheita, né? Eu acho que o empreendedor, ele trabalha muito mais do que propriamente a pessoa que está lá cumprindo o horário. Você não desliga nunca, né? Nós nunca sossegamos, assim, nesse sentido, assim, pastor Antônio ele sempre está buscando inovação, buscando uma mercadoria melhor, sabe? Essa parte ele faz com muita excelência, porque, assim, a gente foi até esse lugar, não, agora nós temos um outro e vamos buscar. Busca parceria, Busca parceria muito boa, né? E quando a gente sai, por exemplo, qualquer lugar, sai da nossa cidade, sai fora do país, a gente sempre vai olhar o que o concorrente está vendendo, né? Porque a gente tem que dar uma olhada, tem que estar atualizado. Então, assim, quando a gente foi para a Europa e tal, então a gente estava sempre olhando, olha, essa moda vai chegar lá para nós, né? Então, assim, ter essa visão, sabe? Às vezes, assim, tem gente que é mais conformado, não vou em nenhuma feira, não vou em nenhum curso, não vou. A gente tenta estar em tudo, sabe? Ir em tudo, buscar tudo, ver quais são as tendências, ver o que vai girar, quais são as cores da estação. E a gente já traz isso com muito entusiasmo para nossa equipe, né? E é o que vai fazendo a diferença, porque ele vai passar isso ao cliente diferente, né? Olha, eu já sei, a gente quer sair na frente, sabe? Sair na frente da moda, quer sair sempre na frente no que é tendência, né? E isso eu acredito que faz bastante diferença, porque a gente tem que estar atualizado, tem que estar buscando, né? Porque a internet também não para, né? Verdade. Então a gente também tem mais esse concorrente que é o mais forte ainda. E a gente tem que estar sempre muito atualizado para acompanhar também todas essas tendências aí, né? O nosso Instagram, Pastor Antônio Essimeia, tiramos o Carlos lá. Colocamos só Antônio Essimeia. Spotify. Então, vai estar aqui embaixo, tá? Vocês podem procurar aí, né? Da dupla, né? Também Isso. Spotify. Isso. Spotify, YouTube, tudo Antônio Essimeia. Vamos lançar aí agora uma música Minha Família, né? Está que legal. do Moisés Cleito, né? O compositor Moisés Cleito agora. Vamos estar saindo aí, a gente quer ver se consegue lançar ainda esse mês, né? Para toda a família. Que esse é o nosso maior ministério. Poderia fazer uma palhinha? Dá pra fazer. Aí nós encerramos. Eu tô bem gripadinho, mas eu sei que vocês vão. Bem que eu sou segunda voz, né, pastor? Segunda voz é sempre, né? Deixar a primeira resolve, a segunda só vai resmungando atrás. É assim que funciona. Fique à vontade aí, gente. Da música nova? Será que sai? Vamos lá. Pode tomar um golinho daí. Pega o violão, pastora. Que bom. Muito feliz, viu, gente? Muito feliz de ter vocês aqui felizes. com vocês. Nós estamos felizes. Será que sai um pedacinho da música nova, Minha Família? Então vai lá. Você lembra? O meu socorro está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. A minha história, quem escreveu foi Deus. Até o vale é permissão de Deus. Os meus projetos eu entreguei a Deus. Todos os sonhos que tenho não são meus. A minha casa está nas mãos de Deus. Minha família é projeto de Deus. Pois eu sou dele e o que tenho ele me deu. Antônio Carlos Essimeia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Prazerzaço, né? Estar aqui com vocês. É esse tempo que é um tempo extraordinário, tá? Juntamente com vocês, e tenho certeza que esse podcast aí será um sucesso. Obrigado. Pastor, Antônio. Quero deixar aqui, né, minhas palavras de consideração, que amamos muito a sua vida, da sua família, né? Temos uma consideração muito grande pelo senhor, que Deus continue lhe abençoando aí, né?
e que Deus possa ainda lhe surpreender em Amém. muitas coisas. Amém, amém. Recebemos, né? Amém. A pastora Suzana está escondidinha aqui, mas ela está tá. aqui junto com a gente Amém, aqui no estúdio. amém. Deus abençoe, até o abração. próximo. Tchau, tchau.